O empresário voltou à sua cidade natal com os filhos e a faxineira surpreendeu a todos ao colocar Davi e Clara nos sacos de estopa, fazendo os dois rirem no terreiro sob o olhar atento dela. No batente, Otávio travou ao perceber que Priscila tinha acalmado algo nas crianças que ele não vinha conseguindo alcançar. Otávio ficou parado naquele batente por mais tempo do que precisava, com a gravata bem ajustada e os sapatos engraxados que não combinavam com aquele chão rachado. E o que ele sentia não era raiva nem orgulho. Era uma coisa que ele não conseguia nomear. Uma vergonha quieta que subia devagar enquanto olhava para os dois filhos rindo daquele jeito que não via há meses. Davi, com os joelhos dobrados dentro do saco de estopa, tentando se equilibrar sem cair, Clara, com a trança bagunçada pelo vento quente e a bochecha vermelha de tanto rir, e Priscila ali, no meio dos dois, agachada no chão duro, com o uniforme azul de todo dia, sorrindo de um jeito contido que dizia muito mais do que qualquer fala poderia dizer. Otávio percebeu que ela não estava só tomando conta. Ela estava presente de verdade, com o olhar atento, com o corpo inclinado na direção certa, com as mãos prontas perto dos dois, sem segurar ninguém pelo pulso, deixando a brincadeira acontecer sem tirar a graça. E aquilo era exatamente o que ele não tinha conseguido fazer nos últimos 2 anos. Não por falta de amor, mas porque a vida que construiu foi uma sequência de reuniões urgentes, de viagens que começavam na segunda e terminavam no sábado, e quando chegava em casa, os dois já dormiam, e quando acordava, eles já tinham ido para a escola, e ele repetia para si mesmo que estava fazendo tudo por eles, que cada contrato assinado era um futuro garantido. Mas ali naquele terreiro de chão rachado, olhando para os filhos rirem com uma mulher que recebia um salário simples, ele sentiu que tinha errado uma conta importante em algum lugar. Otávio deu um passo para fora do batente e parou de novo, como se o corpo pedisse mais um segundo antes de entrar naquele momento. E Priscila foi a primeira a perceber a presença dele. Ergueu o olhar devagar, viu o homem parado com a expressão fechada e de imediato tentou se levantar, mas Otávio levantou a mão num gesto rápido, indicando que ela ficasse onde estava. E ela obedeceu, voltando a atenção para as crianças sem tirar o canto do olho dele. Davi foi o primeiro a gritar quando viu o pai. "Pai, você chegou!" O menino tentou dar um salto na direção dele, sem sair do saco, quase caiu. E Priscila colocou a mão no ombro dele com firmeza, sem fazer escândalo. Apenas o estabilizou num movimento rápido e natural, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. "Devagar, Davi, você vai cair." O menino parou na hora, respirou fundo e ficou no lugar, ainda com o sorriso aberto olhando para o pai. Otávio caminhou devagar até eles, afrouxou levemente a gravata e agachou na altura dos filhos. Olhou para Clara primeiro, depois para Davi. E os dois estavam tão vivos, tão cheios de energia naquele quintal empoeirado, que ele ficou sem saber o que dizer por um instante. Clara pulou dentro do saco na direção dele, com um riso curto, e falou animada. "Pai, a Priscila inventou uma corrida, mas a gente não pode sair correndo de verdade porque o chão está muito seco e ela disse que a gente cai." Otávio olhou para Priscila e ela desviou o olhar rápido, como quem não queria ser o centro daquilo. E ele percebeu que ela tinha criado uma brincadeira inteira que mantinha as crianças animadas, sem deixar nenhum dos dois se machucar. Sem televisão, sem aparelho nenhum, com 2 sacos de estopa velhos que provavelmente tinha achado no depósito dos fundos da casa onde a família de Otávio tinha morado antes de ele ir embora daquela cidade com 18 anos, e uma mochila nas costas, jurando que nunca mais voltaria. E ele tinha voltado, não por escolha, mas porque o único lugar que ainda existia no nome dele era aquela casa velha de adobe que o pai tinha deixado antes de partir.
e ele precisava resolver a escritura, assinar papéis, fechar um ciclo que ficou aberto por mais de 15 anos, e quando o advogado lá da cidade grande disse que precisava da assinatura presencial dele, Otávio marcou a viagem sem pensar muito, pegou as crianças porque não tinha com quem deixar naquele período, e chegou numa manhã de terça-feira com 2 malas, 2 filhos exaustos de viagem e uma impaciência silenciosa de quem quer resolver tudo em 48 horas e voltar para a vida que conhece. Mas ele não tinha planejado ficar mais de 3 dias e já estava no 5º, e os motivos pelos quais ficava mudavam toda manhã. Priscila tinha chegado na segunda-feira, indicada por uma mulher do bairro que conhecia Otávio de vista e soube que ele precisava de alguém para ajudar com as crianças e com a casa enquanto resolvia a documentação. Ela chegou pontual, com o uniforme passado, sem atrasar 1 minuto, e fez tudo o que precisava ser feito sem reclamar, sem pedir nada além do combinado e sem uma vez sequer tratar as crianças como se fossem um estorvo. E isso, Otávio percebeu naquele primeiro dia, era mais raro do que parecia. Davi tinha 7 anos e era do tipo que testava paciência com perguntas sem parar. Queria saber o nome de cada coisa. Por que o sol esquentava mais ali do que em casa? Por que o chão tinha rachaduras? Por que a parede da casa era de um material diferente do apartamento deles? E Priscila respondia tudo com calma, sem encurtar a resposta, sem desviar o assunto. E quando ela não sabia algo, ela dizia sem cerimônia: "Não sei, mas a gente descobre junto." E Davi ficava satisfeito com aquilo, de um jeito que não ficava quando Otávio desconversava ou prometia pesquisar depois e nunca pesquisava. Clara tinha 5 anos e era quieta do jeito que assusta. Ficava observando tudo com os olhos grandes antes de agir. E nos primeiros 2 dias mal tinha falado com Priscila. Só ficava perto o suficiente para ver o que ela fazia sem se expor. E Priscila não forçou nada. Não chamou ela para perto. Não tentou ganhar a confiança dela com doce, nem com mimo, apenas continuou fazendo o que tinha que fazer com naturalidade. E no 3º dia, Clara chegou por conta própria. Sentou do lado dela na cozinha e perguntou se podia ajudar a descascar os ovos cozidos. Priscila respondeu com simplicidade: "Pode sim, mas tem que ter cuidado porque o ovo quente queima." E Clara passou os 10 minutos seguintes mais concentrada do que Otávio tinha visto a filha ficar em semanas. Otávio tinha visto aquela cena da janela da sala e ficou parado do mesmo jeito que ficou agora no batente, sem conseguir entrar no momento sem quebrar alguma coisa. E aquilo o incomodava de um jeito específico, porque ele não era homem de ficar de fora. Era homem de agir, de decidir, de resolver. Mas com os filhos, ele travava sempre, como se tivesse medo de fazer algo errado. E não soubesse que o maior erro era exatamente aquele: ficar parado olhando de longe, enquanto a vida deles acontecia sem ele presente. No 2º dia, Priscila tinha chegado e encontrado a cozinha com a louça acumulada da noite anterior, porque Otávio tinha chegado tarde do cartório e as crianças tinham comido qualquer coisa e ido dormir sem que ninguém tivesse energia para lavar nada. E ela não fez comentário nenhum, lavou tudo, organizou a mesa, preparou o café. E quando Davi desceu, perguntando se tinha pão, ela respondeu que tinha, e que tinha ovo também se ele quisesse. E Davi disse que queria os 2. E ela fez, sem hesitar, enquanto Clara apareceu na porta da cozinha com o cabelo despenteado e os olhos ainda meio fechados. E Priscila disse com leveza: "Bom dia, Clara. Vai sentar que o café está quase pronto." E Clara sentou. E foi a primeira manhã, desde que tinham chegado, que as crianças desceram para a mesa com a comida já pronta. E Otávio, que ouviu tudo do corredor antes de entrar, ficou parado mais uma vez do lado de fora. No 3º dia, Davi tinha pedido para Priscila contar alguma coisa sobre a cidade enquanto ela varria o corredor,
e ela parou a vassoura, sentou no degrau da entrada e ficou 20 minutos contando histórias da cidade pequena, da festa junina que tomava a praça inteira, do rio que secava no verão, mas enchia de novo em novembro com uma força que assustava quem não conhecia, das casas de adobe que resistiam ao calor de um jeito que as casas novas não conseguiam, e Davi ouvia com os olhos arregalados